Começo esse debate com você, Clarissa, que ficou um pouco escanteada aqui, que a bancada pegou fogo no último bloco, mas você fique sempre à vontade. A gente está falando do velho toma lá da cá, e o toma lá da cá geralmente não vem pelo pronunciamento direto, são sempre interlocutores que acabam dizendo, e a gente, como jornalista, acaba apurando que está sendo negociado cargo, que está sendo negociado emenda, e às vésperas das votações importantes, é tudo liberado. Olha, Felipe, eu conversei com bastante gente aqui em Brasília essa semana justamente a respeito desse assunto, porque há aí um movimento muito grande por parte do governo do presidente Lula de tentar criar condições para que as primeiras votações estratégicas do governo na Câmara e no Senado sejam bem-sucedidas. Tem um entendimento de que Lula precisa, pelo menos, transmitir a mensagem de que ele tem uma base consolidada. Só que o fato é que a gente sabe que não tem. Essa base não é do Lula, não é do governo Lula. Quem tem base mesmo no Congresso hoje é Arthur Lira. Ali é que está garantido, entendeu? Então, a gente sabe que os parlamentares e esse grupo liderado pelo presidente da Câmara querem sim que as votações sejam guiadas por um pragmatismo político que sempre serviu ao jogo dessa turma. Lula não está escapando disso, nunca teve a ilusão de escapar disso, mas embora haja ali de fato essa previsão para a liberação de emendas, mais do que isso, pelo menos o que eu ouvi nos corredores por aqui essa semana, é que além de tudo haveria uma prioridade a emendas do relator, as emendas do orçamento secreto que Lula tanto criticou lá atrás. Né, que esse, inclusive, vai ser um canal prioritário para a liberação de recursos. E mesmo que isso seja muito mais prático para convencer os parlamentares a votarem a favor do governo, a questão dos cargos de segundo e terceiro escalão também está nessa conta. Não à toa, o governo continua represando várias posições estratégicas. A gente tem caso de ministro que assumiu, não consegue indicar ninguém abaixo dele, um monte de cargo vazio, sem preenchimento, com equipes funcionando ali num esquema meio mambembe, para que essa liberação aconteça próximo a votações estratégicas. A gente tem aí esse movimento, por exemplo, do ministro Fernando Haddad de enviar a nova âncora fiscal para o Congresso. A gente ainda não sabe exatamente o que vem, como é que vai ser. Mas depois do Carnaval a gente deve começar a ter um movimento um pouco maior lá no Congresso Nacional. Agora, eu queria só, Felipe, fazer um paralelo aqui dessa história das votações no Congresso com essa crise do Banco Central, essa história toda dos juros que a gente estava falando, que vocês estavam comentando ali no último bloco. E aí, só dando um pitaco, que eu queria só dar um reforço ali para a Raquel mais uma vez, mas eu conversei com o ministro ontem a respeito desse assunto, e aí ele falava, olha, a gente sabe que o jogo aqui é político. Ninguém tem a ilusão de acabar com a autonomia do Banco Central, de reverter isso, porque o governo nem tem base para isso. O jogo é político e tem a ver, sim, com as votações que vão acontecer no Congresso e que são estratégicas porque a prioridade é a economia. Lula procura um culpado e até Roberto Campos Neto acabou esvaziando um pouco o jogo deles, baixando tanto assim o tom nas entrevistas que ele concedeu nos últimos dias. E aí um ministro disse para mim o seguinte ontem, ele virou assim e falou, pô, Clarice, o cara quebrou as pernas da gente, né? Porque a gente vai lá, fica tentando puxar ele para a briga e só faltou ele pedir desculpa para o Lula por o Lula bater nele. Então, eu acho que tudo isso está casado, essa crise no Banco Central tem relação com o que vai acontecer no Congresso Nacional e isso vem com o mesmo pragmatismo que guiou os últimos governos aqui no Brasil, seja do Bolsonaro, seja do Lula, seja da Dilma Rousseff. É tomar lá da cá de uma forma ou de outra. Vai ser por emenda, vai ser por cargo, vai ser por cabecinha estatal, isso vai acabar acontecendo de novo. E Lula está caindo numa armadilha pesada se decidir seguir esse esquema, já não deu certo mais de uma vez antes. Em termos de privilégios na política brasileira, nada se cria, nada se perde, tudo se transforma.